Olá amigos, tudo bem? Novamente aqui, Felipe Dávila, e a gente vai para o nosso segundo vídeo do canal Selados. E nesse segundo vídeo, como já havia comentado antes, nós iremos fazer uma pequena série de 5 vídeos sobre criacionismo na área da arqueologia. Então, eu, como professor de história, vou abordar alguns temas relacionados à narrativa bíblica. Para começar, nada melhor do que falar de quem? Adão e Eva. Parando para pensar, você já ouviu essa história de Adão e Eva e nunca parou para analisar? Não surgiu aquela dúvida, mas será que isso de verdade aconteceu? Será que não é só mais uma historinha da Bíblia? Será que existe alguma evidência que Adão e Eva existiram? Ou será que nós apenas evoluímos? Então, a partir disso, eu convido você a refletir sobre esse tema e nós iremos usar embasamento acadêmico, somente arqueologia. Eu vou ler a narrativa bíblica onde fala da criação do homem. Em Gênesis 2, no versículo 7, que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou-lhe as narinas, o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Para analisar uma situação que ocorreu, vamos tomar como exemplo um tribunal. Se caso o juiz não tem uma prova concreta para determinar a causa, ele vai até as testemunhas, e aquelas testemunhas vão narrar para ele o ocorrido. E a partir disso ele pode tomar uma decisão. Se a gente usar esse mesmo exemplo em relação à Bíblia, o que será que os povos da antiguidade falavam a respeito da criação? Será que os povos da antiguidade eles relatavam sua ancestralidade? Aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo se tem um registro histórico por escrito. Na verdade, eles não escreviam como nós escrevemos hoje. Eram pictogramas, eram símbolos feitos em tabletes cuneiformes. E quando os arqueólogos começaram a pesquisar, eles pensaram, se de fato ocorreu um grande ancestral, todas as civilizações da época, eles teriam que relatar esse ancestral, porque ele é um ancestral em comum. E qual foi a surpresa, né? Quando os arqueólogos começaram a pesquisar e encontrar os artefatos arqueológicos, foram diversos e até mais do que suficiente para autenticar o relato bíblico em favor da existência de um ancestral em comum. E alguns desses povos relatavam até mesmo o nome do ancestral e como ele vivia. Então, cerca de 250 etnias da antiguidade, que a antiguidade é o período que dura até o ano 476 d.C., esses povos relatavam da seguinte forma: que existia um ancestral, o primeiro ancestral da humanidade. Ele vivia num jardim ou num paraíso, chamava Edenu ou Eridu. Algumas variações existem linguísticas, dependendo do idioma que era encontrado, e que o nome desse ancestral era Adapa. Alguns falam Aloros, Adamo, mas essa variação de nomes ela é aceitável por quê? Os estudos linguísticos mostram o nome João aqui no Brasil, nos Estados Unidos é John, na Argentina é Juan, na Alemanha é Yohanan. Então essa variação que tem no nome Aloros, Adamo, Adime, quando falam também que ele viveu num jardim ou num paraíso chamado Eridu, essa variação é aceitável, porque existiam diversas etnias, linguagens diferentes. E esses povos também relatam um dilúvio, eles relatam também a construção de uma torre, onde lá algumas divindades espalharam os idiomas dos seres humanos. O texto bíblico é monoteísta, ele fala de um Deus único, e esses relatos da antiguidade falam de deuses, mas eu vou explicar no final dessa série de 5 vídeos o porquê que a autenticidade do relato bíblico é a verdadeira e a original. Então acompanhe esses 5 vídeos que nós iremos fazer. Mas só para concluir, todos esses povos da antiguidade, eles relatam um casal que viveu num certo jardim ou paraíso lá na antiguidade, por volta aí de 3 a 4 mil antes de Cristo. Todos eles relatam esse mesmo contexto, que houve esse casal, que houve depois um assassinato dentro dessa família, que houve também um dilúvio, e a variação linguística ela é muito similar com a narrativa bíblica. Eu trouxe argumentos acadêmicos, eu falei de arqueologia. Adão e Eva é só mais uma historinha? Olhando para o povo que viveu há 5, 6 mil anos atrás, eles são as testemunhas da época. Com certeza eles deveriam saber muito mais do que nós. É o povo que mais próximo viveu daquela época. Será que eles não merecem um crédito no que eles estão falando? Será que é possível tanta gente mentir ao mesmo tempo? Ou tantos povos de diferentes culturas e etnias, incluindo egípcios, sumérios? Também temos o exemplo dos povos Santal, em que eles falam que o primeiro Deus, o Deus que existiu antes de todos, criou um casal, e esse casal depois foi enganado por uma serpente,
e depois esse Deus criou um dilúvio para recomeçar a humanidade. Claro que é um relato um pouco diferente, num contexto mais afinado ao relato bíblico, mas ele traz os mesmos traços do relato bíblico. É um contexto totalmente similar. Então, para finalizar, em um vídeo de 5 minutos a gente não consegue falar a quantidade de argumentos e artefatos bíblicos. Procure, pesquise, procure a informação. Tem alguma sugestão para que a gente possa abranger mais esse assunto para alguns próximos vídeos, que nós iremos com certeza trazer esse tema. Eu vou deixar na descrição desse vídeo qual foram as fontes que eu usei, onde foi feita essa pesquisa e como ela foi feita. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se não gostou, nos dê um feedback, um retorno. Por favor, se inscrevam se é do seu interesse e compartilhe essa mensagem também, se assim for a sua vontade. Eu me despeço aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.